Vamos todo esse momento elevar o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais do mundo agitado lá fora. Voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aquele homem estava triste, angustiado, deprimido, depressivo. Queria muito sair daquela situação difícil a qual se encontrava. Procurou auxílio na medicina, foi medicado, mas nada adiantou. Continuava na mesma, angustiado, deprimido, depressivo. Parou, pensou e decidiu procurar por Jesus. Ele procurou por Jesus no céu. Encontrou apenas estrelas. Ele procurou por Jesus entre as flores. Encontrou apenas o perfume. Ele procurou por Jesus nos altares da vida. Encontrou apenas pegada. Ele procurou por Jesus em todos os lugares e não encontrou. Mais uma vez, a decepção. Parou, respirou fundo e decidiu procurar por Jesus em sua volta. Qual não foi a surpresa? Ele encontrou Jesus morando no seu próprio coração. Amigos e irmãos de ideais cristãos, nosso momento é agora. Preparar nossa morada de nosso coração para que Jesus venha habitar. Momentos difíceis todos nós temos. E Jesus é o nosso esteio, é o nosso suporte para vencermos todas essas atribulações que a vida impõe. Por isso, na manhã de hoje, através desse momento, da palestra a ser proferida, conhecimentos vamos adquirir. E a nossa intenção é a prática. Praticar boa parte deles no nosso dia a dia, só assim estaremos evoluindo e preparando a morada de nossos corações, para que Jesus venha habitar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo, Josimar Rios, que vai proferir a palestra da manhã de hoje. Pode ficar aqui do lado. Bênção e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus, o excelso amigo, o divino mestre, de Allan Kardec, a luz da verdade em nossas vidas, e de Maria, nossa Mãe Santíssima. O tema da palestra de hoje, desta manhã de domingo, com temperaturas mais baixas, a cura real. Alguns minutinhos atrás, nós ouvíamos a nossa irmã nos falando sobre saúde. A importância de preservarmos a nossa saúde. Mas independente disto, todos nós já estivemos, estamos ou vamos estar doentes. Isso faz parte da vida do espírito que reencarna no mundo onde nós vivemos, no mundo de expiações e provas. No Evangelho de João, nós vamos encontrar a seguinte afirmativa de Jesus: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No Evangelho de Mateus, vamos encontrar uma segunda afirmativa de Jesus: vinde a mim, todos vós que sofreis
e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no Evangelho de Lucas vamos encontrar uma terceira afirmativa de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que é que Jesus está nos propondo? O que é que Jesus está nos querendo dizer? Allan Kardec vai tratar deste tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós vamos encontrar inúmeros itens se referindo às aflições que os espíritos que vivem aqui na Terra, na sua totalidade, terão que passar, terão que enfrentar. E lá nós vamos aprender que as causas das nossas aflições, elas se encontram, na sua maioria, na nossa vida presente. Mas também a causa das nossas aflições se encontram em nossas vidas passadas. Mas todas elas, a origem delas está em nós. A causa das nossas aflições somos nós mesmos. Nada de ficar pondo culpa em Deus, porque Deus esqueceu de mim, porque Deus me abandonou, porque Deus está me castigando, porque Deus está me cobrando em decorrência de alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer. E nada também de se vitimar, colocando a vida a culpa em terceiros. Eu estou passando por aflições porque a culpa são dos meus pais, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de beltrano. Não. A causa das nossas aflições somos nós mesmos. Nós é que as criamos. Nós é que construímos as circunstâncias que nos levam às aflições. Mas independente disto, alguém daqui gosta de passar por aflições? Ninguém. Alguém daqui gosta de passar por momentos de sofrimentos? Ninguém. Alguém daqui gosta de passar por momentos de dor? Ninguém. Se a gente puder, a gente vive correndo, se esquivando, se escondendo das aflições, dos sofrimentos e das dores. Mas será que Deus criou o nosso mundo e para que ele estivesse em condições de receber a vida inteligente, foram milhões e milhões e milhões de anos? E ele deu essa responsabilidade, essa tarefa, esse compromisso, essa missão para Jesus. Jesus, você vai ser o responsável pela criação de um planeta, que vai se chamar Planeta Terra. Não só você vai criá-lo, mas você vai ser o diretor desse planeta. Você vai ser o gestor desse planeta. Você vai conduzir esse planeta. Você vai ser responsável por ele enquanto ele existir. E Jesus assume esse dever, essa responsabilidade, esta missão, e cria o nosso mundo. Até o momento que surge a vida em nosso mundo. E daí, até surgir a raça humana, foram milhões e milhões e milhões de anos. Vejam quanto trabalho, quanto tempo
para que chegasse o momento adequado, o momento certo, de surgir a raça humana. Ou seja, o princípio inteligente do universo, o espírito, já individualizado e dotado de livre-arbítrio, pudesse se ligar à natureza corpórea, pudesse encarnar e, ao longo de um período, transitar pelo mundo material como espírito encarnado. E a partir do momento que ele se liga à natureza corpórea, nós não mais o chamamos de espírito, mas nós o chamamos de alma. Então, cada um de nós aqui somos uma alma. Porque quando estamos no mundo espiritual, somos chamados de espíritos. Quando nos ligamos à natureza corpórea, somos chamados de alma. A hora que o nosso corpo morre, perece, nós deixamos de ser alma e voltamos a ser espírito. Mas o princípio inteligente e individualizado é o mesmo. Com todos os seus arquivos, com todas as suas conquistas, tudo registrado, todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações. O HD do nosso espírito deve ser grande, porque tem muita coisa arquivada. Mas quando Deus autorizou Jesus a criar o nosso mundo, colocar a raça humana aqui, será que ele disse para Jesus: ó, você vai criar este mundo, neste mundo vão reencarnar espíritos, só que eu quero o seguinte, que você coloque na vida desses espíritos as aflições, os sofrimentos e as dores. Eles vão ter que adoecer, fisicamente e espiritualmente, para poderem evoluir, para poderem crescer, para poderem prosperar. Não é Deus, não é soberanamente amoroso? Ele não é infinitamente misericordioso? Ele não é o nosso Pai? E alguém daqui que já é pai ou mãe, chega para o seu filho e diz: ó, para você aprender, você vai ter que passar por aflições, você vai sofrer, você vai ter dores. Alguém daqui trata os filhos desta forma? Alguém daqui conduz a educação e a criação dos filhos desta maneira? Ah, quanto mais aflições ele tiver, quanto mais sofrimento ele tiver, quanto mais dores ele tiver, melhor vai ser para ele. Porque ele vai crescer, ele vai amadurecer, ele vai se tornar uma pessoa corajosa, determinada. Será que Deus permitiu que Jesus nos desse esse mundo e determinou que Jesus colocasse nesse mundo as aflições, os sofrimentos e as dores? Não, não, não. E não sou eu que estou dizendo. É só nós pegarmos a obra de Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, e nós vamos ver lá que os Espíritos ensinam que aqueles Espíritos que são criados por Deus, simples e ignorantes, mas desde o princípio se direcionam em direção ao caminho do bem, esses espíritos terão muito poucas atribulações. Porque eles escolheram a estrada correta. Mas a grande maioria dos espíritos, como foram criados simples e ignorantes, e apesar de trazerem em si todas as potencialidades divinas, todos nós nos perdemos no caminho. Mudamos de direção. E a partir daí, vamos
gerando transgressões em relação às leis de Deus. Nós transgredimos as leis de Deus. Nós não respeitamos as leis de Deus. Em decorrência disso, geramos desequilíbrios, desajustes, não só no nosso espírito, não só na nossa natureza corpórea, mas no cosmos como um todo. Porque quando nós fugimos das leis de Deus, quando nós praticamos erros, quando nós nos enveredamos pelos caminhos do mal, nós construímos uma estrutura energética. Nós edificamos uma estrutura fluídica, desarmonizada, desequilibrada, desregulada, desajustada, que por questões de ondas vibratórias, de frequências mais baixas, nós vamos interferir negativamente no cosmos, no ambiente onde nós estamos. É aí que a natureza, baseada nas leis de Deus, que são justas e perfeitas, é aí que a natureza começa a nos cobrar. Pedindo a princípio, depois exigindo, depois determinando que a gente se esforce para voltar à harmonia, para voltar ao equilíbrio. Só que esse caminho de volta, ele é tempestuoso, ele é difícil, ele é exigente, ele determina aflições, determina sofrimentos, determina dores e doenças da alma e do corpo. Então Deus não nos criou para sermos doentes. Deus não nos criou para termos doenças, independente das doenças quais elas sejam. As doenças têm como causa a nossa individualidade. O nosso espírito, através do seu livre-arbítrio, da liberdade de escolha de fazermos o que quisermos. Então, a causa das nossas enfermidades estão basicamente na alma, no espírito. O corpo é um cadinho, é um filtro que vai filtrando as impurezas que existem em nós, que vai limpando a nossa alma, que vai higienizando a nossa alma, que vai purificando o nosso espírito. Por isso que nós passamos por inúmeras doenças, desde doenças mais simples até as mais graves, e até as que nos levam à morte do corpo, da nossa natureza corpórea. Mas independente disto, todos nós queremos a cura. Todos nós buscamos a cura. Então, eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo meu e um exemplo de um amigo. O exemplo de um amigo nosso de 50 anos, estudamos junto desde o colegial, fizemos cursinho junto, ele fez engenharia elétrica, eu fiz medicina, mas nós preservamos essa amizade por 50 anos. Sábado retrasado, nós nos encontramos em Catanduva, no aniversário de um outro grande amigo nosso de 50 anos. E lá estávamos os 3, alegres, felizes, contentes, comentando as nossas histórias do passado, as experiências alegres, prazerosas que tivemos,
curtindo aquele aniversário, aproveitando o momento ao máximo. Combinamos de nos encontrarmos na casa desse amigo que, em agosto, que mora em São José do Rio Pardo. Escolhemos a data do dia 8, porque em Catanduva, dia 11, segunda-feira é feriado, então eles transferiram o feriado da sexta-feira para a segunda-feira, então nós iríamos na sexta à tarde e voltaríamos na segunda de manhã. E ele se queixando que ele estava com uma dor nas costas, que não melhorava, tomou anti-inflamatório, né? Que nós somos assim, quando a gente tem alguma aflição, algum sofrimentozinho, alguma dorzinha, a gente já quer se ver livre delas. Dorzinha, né? Dorzinha, dorzinha. E ele começou a tomar anti-inflamatório por conta própria, 2 semanas tomando anti-inflamatório por conta própria, uma hemorragia gástrica, né? E ele achava que a anemia que ele estava apresentando era da hemorragia que ele teve. Mas eu falei, Gina, mas para você ter anemia por uma hemorragia gástrica, tem que ser uma hemorragia daquelas por um período longo, às vezes. Vai ver o que você tem, vai no médico. Para ver essa dor nas costas. Você faz exercício físico? Eu faço umas caminhadas. Você faz uns alongamentos? Eu faço uns alongamentos. Mas não adianta, não melhora essa dor nas costas. E ele foi ao médico. 1 semana depois, o outro amigo me liga, que mora em Catanduva também, Semar, senta aí. Você está pedindo para mim sentar? Eu espero que seja uma notícia boa, que seu netinho nasceu. Não, é do Gina. Falou, o que houve? O Gina está com câncer no pâncreas. Já tem metástase no fígado, metástase óssea. E eu tive uma cunhada que teve câncer no pâncreas. Ela não durou 6 meses. Me veio na memória a lembrança da minha cunhada, irmã da minha ex-esposa. Ele falou assim, mas você sabe, como médico, que o Gina não tem 3 a 6 meses de vida. Alguém daqui está preparado para passar por esse tipo de experiência? Alguém daqui está preparado, se tiver que passar por esse tipo de experiência, passar por esse tipo de experiência em equilíbrio, com serenidade, com fé em Deus, com fé em Jesus, com fé nos bons espíritos, deixando a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que conduzam a nossa vida, que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Porque como espíritas nós sabemos que viemos do mundo espiritual, transitamos por aqui e vamos voltar para o mundo espiritual. Porque a nossa casa, o nosso mundo de origem é o mundo espiritual. É o nosso destino final. Porque quando nós alcançamos a perfeição espiritual, não absoluta, mas a ponto de estarmos livres da vida material, de não termos mais que encarnarmos e estarmos vivendo nos mundos celestes, todos nós sabemos que esse é o nosso destino. Mas alguém daqui gostaria de voltar para o mundo espiritual hoje? Mas vamos supor que Jesus aparece ali na porta e fala, quem quiser vir comigo, venha, que eu os levarei para o reino dos céus. Nossa, aquele louco lá parece Jesus. Será que não é um darilho? Alguém que está querendo se passar por Jesus? Mas se nós reconhecêssemos verdadeiramente que era Jesus que chegou aqui e nos convidou, quem daqui gostaria de ir? Jesus, eu agradeço, muito obrigado. Mas agora eu não estou interessado em ir para o céu, não. Eu quero continuar vivendo aqui na Terra. Porque apesar de sermos espíritas, somos intensamente, doentiamente, obsessivamente apegados ao nosso corpo e apegados à vida material. Nós vivemos mais para a matéria do que para o espírito.
Nós dedicamos quase a totalidade do nosso tempo às coisas materiais e ao nosso corpo do que às coisas espirituais ao nosso espírito. Por isso que hoje existe esse mercado, né, da beleza física, da beleza corporal. É cirurgia plástica daqui, dali, põe enchimento em tudo quanto é lugar. Põe enchimento no seio, enchimento no bumbum, enchimento na panturrilha, enchimento na coxa, e põe botox daqui, botox dali, e faz harmonização facial daqui, harmonização facial de lá. E não são as mulheres, não. Os homens também. E vai na academia e malha, e levanta ferro, e malha, e levanta ferro. E olha no espelho. Quanto mais grosso vai ficando o braço, o peitoral, as pernas, o bumbum, mais bonito a pessoa se sente, mais feliz ela se considera. E não são só as mulheres, os homens também. E aí nós vivemos um período dos influencers, né? Personagens das redes sociais, banais, frívolos, vazios, prepotentes, viciosos, que constrói uma imagem de prosperidade, de riqueza, de beleza, de ostentação, de poder, e tem 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, ganha um dinheirão com tudo isso. E nós vamos seguindo esses influencers. Porque somos apegados à matéria e às coisas do mundo. Mas aí eu vou contar minha experiência rapidinho, não é? Fui me deitar, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo antes de deitar, mas não abro assim ao acaso para deixar que os Espíritos me mostrem qual é a lição mais propícia para mim. O Evangelho inteiro é propício para qualquer lição que a gente vai abrir ali. Fala, nossa, os amigos espirituais abriram essa lição. Essa. A outra, qualquer uma. Porque nós não conseguimos viver o que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então todas elas servem. Todas. Então eu pego o Evangelho do começo ao fim. Quando eu termino, eu volto do começo ao fim. Li, meditei, orei, dormi. Acordei com uma dor. Assim, uma dorzinha. Leve. Deve ser mau jeito. A dor continuou, não passou. Levantei, né? Deixa eu fazer uns alongamentos. Às vezes é a musculatura paravertebral que está contraída, um pouco de tensão. Levantei, fiz uns alongamentos e essa dor de que nada continuava ali. Deve ser influência espiritual. Deve ser um obsessor que não quer deixar eu dormir, está me cutucando aqui. Mas espera aí, que eu vou pedir ajuda do meu anjo da guarda. Como todos nós, né? Eu fui lá na minha farmacinha domiciliar. Na minha farmácia doméstica, que a gente tem remédio para febre, remédio para dor, remédio para vômito, remédio para diarreia, remédio para tosse, remédio para dor de cabeça. Tem gente que tem uma farmácia, vai viajar de férias, vai curtir as férias. Em vez de pensar nas férias, né, para onde vai, as coisas belas que vai ver, as experiências prazerosas que vai poder ter com a família, não. Pelo amor de Deus, você não esquece de levar o necessaire, né? A necessaire com os remédios. E tem pais ainda que ligam no consultório, doutor, você poderia fazer uma receita para mim, comprar uns remédios para levar na viagem de férias? Eu falei, mas a senhora já não tem remedinho de febre em casa, remedinho de vômito, remedinho de diarreia? Aí eu tenho, mas eu queria um remédio, um xarope para tosse. Se o senhor puder me passar um antibiótico, eu já levo. Eu falei, não. Se ele tossir lá e a tosse dele começar a dar trabalho, você leva ele para consultar onde vocês estiverem. Se ele tiver febre e você achar que ele está com alguma infecção, que não é um quadro causado por vírus, porque aí não tem indicação de tomar antibiótico, né? Você leva ele lá para consultar. Ah, tá, doutor, desculpa. Mas eu tomei.
a nossa companheira do dia a dia, que está sempre junto de nós quando a gente tem dor, a dona dipirona. Nossa. Tomei 1 grama de dipirona, na certeza, né, que a minha dor ia passar. Não passou. Continuou e foi piorando. Eu falei, ixi, é pedra no rim. 3h30 da manhã, levanto, vou para o hospital, chego lá no hospital. Nossa, doutor Semar, o que o senhor está fazendo aqui 3h30 da manhã? O senhor veio pegar o nenê? Falei, não, eu estou tendo um nenê. O senhor está com pedra no rim? Eles já até sabem. Falei, estou com pedra no rim. Não, vem cá. Já me deitaram numa maca lá, já chamaram a médica que estava de plantão, já chamaram a enfermagem. O que foi, doutor Semar? Inclusive foi aluna minha na Faculdade de Medicina em Catandu. Falei, estou com uma litíase. Não tem mais nada, não tem febre, não tem vômito, não tem diarreia, não tem nada. Só essa dor característica. Né? Aí daqui a pouco ela volta, o enfermeiro volta com a bandeja assim, com as medicações lá dentro. Né? O meu amigo espiritual estava na bandeja. O tutor do meu amigo espiritual estava junto. O orientador do meu amigo espiritual estava junto. Aí eles fizeram os medicamentos em mim. Não. Aquela dor passou. Eu queria dar um abraço, um beijo na médica, no enfermeiro, agradecia a eles. A dor passou e depois teve a continuidade. Agora, vocês acham que quando eu comecei a sentir essa dor e eu levantei, me lavei a cara, escovei o dente, pentei o cabelo, troquei de roupa e fui para o hospital e foi assim, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se eu tiver que passar por essa dor, eu vou passar com compreensão, com resignação. Você acha que eu fui assim para o hospital? Não. Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa dor, dá um jeito de me livrar desse sofrimento, dessa aflição. Dá um jeito dessa dor passar. Uma dor de pedra no rim. E as dores maiores? Vejam como nós somos frágeis. Vejam como nós, em relação à nossa fé, ainda somos abaláveis. Muitos deixam de crer. Muitos blasfemam. Muitos se revoltam contra Deus, contra Jesus, contra os bons espíritos, se a coisa não caminha do jeito que a pessoa quer. Quantos nós nos dirigimos para a casa espírita? Todos nós nos dirigimos para a casa espírita com uma única intenção: de conhecer a doutrina cristã, de conhecer a doutrina espírita e nos esforçarmos para vivenciarmos tudo isso. Por isso que as reuniões de estudo das casas espíritas estão assim, lotadas de gente. Lotadas de gente. Fala que vai ter uma reunião na casa espírita, que os espíritos benfeitores estão dispostos a nos ajudarem, que eles vão intercederem e agirem sobre nós através do passe, da água frutificada, ou através de algum atendimento fraterno em que temos contato direto com os bons espíritos, que a casa espírita lota, fica cheia. Porque nós não estamos à procura do nosso aprimoramento, amadurecimento espiritual. Na maioria das vezes, nós estamos à procura da solução imediata dos nossos problemas. E nós transferimos para Deus me ajuda, Jesus me ajuda, bons espíritos me ajudem. Eles ajudam. Nos iluminando, nos intuindo, nos dando coragem, determinação. Não, mas não quero, eu não quero isso. Eu quero que ele solucione o meu problema. E eu não tenho que fazer nada.
É o que acontece com a maioria de nós. Então nós não estamos em busca da cura real. Porque a cura real é diferente, é uma busca diferente. Que exige trabalho, dedicação, renúncia, sacrifício, abnegação, boa vontade, desejo sincero de se melhorar, desejo sincero de praticar o bem, desejo sincero de fazer a caridade. Tudo isso é que nos leva à cura real. Nesse mundo tereis aflições. Tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Jesus nos diz, nesse mundo tereis aflições, e eu vos livrarei de todas as dores, de todos os sofrimentos. Ele nunca fez essa afirmativa. Vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Ele não afirmou, vinde a mim todos vós que sofreis, e eu permanentemente os curarei. Eu vos aliviarei. E quantas pessoas ele aliviou? Quantas pessoas ele temporariamente curou? Quantos milagres ele fez? Ele aliviou a dor, o sofrimento daquelas pessoas. Mas deixou que elas seguissem o seu caminho, deixou que elas acordassem para a realidade da vida espiritual, mudassem os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas intenções, as suas atitudes, transformassem as suas vidas para que alcançassem de forma definitiva a cura real. Jesus nunca disse, agora que eu te curei, vê se você aprende, viu? Seu infeliz. E mais, vem comigo, me siga. Vai e não voltes a pecar. Porque ele dava liberdade total das pessoas escolherem. Ele apenas definiu aqueles que ele teria que escolher para que estivessem com ele. Para que o acompanhasse e colaborasse com Jesus na sua tarefa. Mas a maioria das pessoas ele deixou livre para que elas escolhessem o caminho que quisessem. Quanto tempo de palestra? 40? Eu comecei a falar aqui, ó, 8h10? 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 Não. 8h10. Pode continuar. 8h10, 40 minutos, 8h50. Aí ainda tem um tempinho. Pode continuar. Pode passar um pouquinho? Pode. Vocês não vão dormir? Não, de jeito nenhum. Não vão começar a se mexer nas cadeiras, mudar, A hora que você vê que começa cruza a mexer, perna do lado, assim, cruza a perna do pra lá, outro, pra cá. arruma a roupa. Aí eu paro. Mas para nós encerrarmos a nossa palestra, eu vou contar a história de um personagem do cristianismo nascente que não teve o seu nome registrado no Novo Testamento. Nos Evangelhos, no Atos dos Apóstolos, nas cartas, no Apocalipse. Miriam não teve o seu nome registrado. Mas quem foi Miriam na história do cristianismo nascente? Uma jovem judaica, de uma beleza extraordinária, de uma inteligência ímpar, de um talento para as artes, para a música. Ela tocava a lira como poucos conseguiam tocar. E ela cantava, ela tinha uma voz de um verdadeiro rouxinol. As pessoas ficavam vidradas quando ela tocava a lira e quando ela cantava. De família tradicionalmente judaica, família abastada, respeitada, conceituada.
Enfim, ela era um personagem da alta sociedade judaica, que convivia não apenas com os judeus, mas que convivia também com a alta sociedade romana. E ela, na flor da sua juventude, adquire uma doença que vai tirando progressivamente o movimento das suas pernas. E os pais e ela, desesperados, procuram todos os recursos possíveis. E não encontraram nada, nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de medicamento que pudesse curá-la. E ela se tornou paraplégica. Se viu numa cadeira, e naquela época não havia cadeira de roda, viu? Se viu numa cadeira. E quando ela tinha que se transportar de um lugar para o outro, as pessoas tinham que ir lá. Né? Vocês já viram isso? A gente vê em filme, né? Duas pessoas seguram uma na trás, uma na frente, para poder transportá-la. Mas ela ouviu falar de um homem da Galileia que diziam ser um profeta nazareno, o Messias prometido, que curava as almas, que curava as pessoas das suas aflições, dos seus sofrimentos, das suas dores, que curava cegos, surdos, mudos, paralíticos, endemoniados. E ela, burlando a vigilância sobre ela deu um jeito de ir ao encontro de Jesus às escondidas, sem que ninguém soubesse, apenas a sua amiga mais íntima e as pessoas, os dois homens que iriam transportá-lo. A amiga organizou tudo e disse: Miriam, é hoje. É hoje? É hoje. Jesus, o Cordeiro de Deus, o profeta de Nazaré, o Messias prometido ao povo judeu, vai estar na casa de um dos seus discípulos. Vai estar na casa de Pedro. Isso em Cafarnaum, que Jesus frequentava. Né? A casa de Pedro, eles se reuniam na casa de Pedro com frequência. Tanto é que a esposa de Pedro reclamava. Né? E Pedro reclamava, porque a sogra morava com ele. E a sogra adoeceu. Jesus curou a sogra de Pedro. E dizem as más línguas que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele. Mas ela foi ao encontro de Jesus. Colocaram ela diante de Jesus e Jesus olhou para ela. Vocês imaginem Jesus olhando para nós. Aquele olhar divinal, aquele olhar sereno, aquele olhar que penetra o mais fundo da nossa alma. Ele olhou para Miriam, se dirigiu a ela e disse: Jovem, qual é seu nome? Eu me chamo Miriam, Senhor. O que é que tu queres que eu te faça? Porque ele sabia que ela tinha ido ali, né? Em busca da cura da sua enfermidade. Ele já tinha observado que ela tinha sido transportada e não conseguia andar. Senhor, eu quero que tu me cures da minha enfermidade. Eu quero que tu me cures para que eu volte a andar. E Jesus olhou para ela durante um determinado tempo e respondeu: Miriam, só isso que tu queres? Não, você merece muito mais. Eu te darei muito, mas muito mais do que você está me pedindo. Ela ficou
sem saber o que pensar, o que sentir, sem saber o que dizer, ficou numa alegria tão grande, tão profunda, e voltou para casa, na certeza que ela voltaria a andar. Mas passaram-se os dias, passaram-se as semanas, passaram-se os meses e ela continuava do mesmo jeito. Jesus me traiu. Jesus me enganou. Jesus mentiu para mim. E nasceu dentro dela um sentimento de revolta, de indignação, de ira, de cólera, de ódio. Porque ela estava cheia de esperança que voltaria a andar. E toda vez que esse turbilhão de sentimentos surgiam dentro dela, vinha a imagem de Jesus diante dela. Miriam, eu te darei muito mais. Você merece muito mais do que você está me pedindo. E os seus sentimentos foram mudando, foram se transformando. Ela foi compreendendo, foi aceitando, tornou-se resignada. E passou a cultivar o desejo de se tornar cristã, de frequentar as reuniões que os cristãos faziam às escondidas, porque já estavam sendo perseguidos. E todas as vezes que eles se reuniam, ela ia a essas reuniões. Ouvia as pregações dos ensinamentos de Jesus, as pessoas se emocionavam, as pessoas se enchiam de esperança. E no final dessas reuniões, ela tocava a sua lira, cantava e encantava. E à medida que as pessoas iam saindo, como ela se localizava na porta para não dar muito trabalho, porque na condição que ela se encontrava, as pessoas na saída davam a mão para ela, tocavam as mãos dela, tocavam nela, ela tocava nas pessoas, falava algumas coisas de Jesus, desejava o bem e o melhor para todas as pessoas que a cumprimentavam. E eles foram percebendo que as pessoas que a ela se chegavam e a cumprimentavam se viam curadas das suas enfermidades, das suas doenças. Então ela compreendeu, aí ela compreendeu. Quando Jesus disse a ela, eu lhe darei muito mais do que você está me pedindo. Você merece muito mais do que isso. Ou seja, eu te darei a cura real, a cura da tua alma, a cura definitiva, a iluminação do teu espírito, o engrandecimento do teu espírito. E é isso que nós, como espíritas e como cristãos, devemos buscar. Não apenas a cura transitória dos nossos males, das nossas aflições, sofrimentos e dores, mas a cura real, a cura definitiva, a cura permanente, que é a cura das nossas almas. Que Deus, que Jesus, que Maria e que Allan Kardec nos abençoem hoje e sempre. Muita paz a todos. Fazer uma prece final? Não, pede para alguém da casa fazer. Amado Mestre Jesus, vós que é todo amor, toda bondade infinita, e que ouve nossas orações suplicantes, nesse momento te pedimos, Jesus, teu olhar de compaixão para as pessoas, as quais vamos citar algumas nesses instantes. Pessoas carentes de amor, obsediadas, depressivas, que essas pessoas possam ter ânimo, paz, amor, para continuar a valorizar a vida,
Um pedido geral aos hospitais, de uma forma geral. Quantas pessoas, nesse instante, em consultas, internadas, que elas possam receber o remédio convencional, remédio espiritual, de acordo com a necessidade de cada um. Um pedido também aos nossos irmãos que estão no vício das drogas. Como é difícil. Você não tem alguém na família, tem um parente, um amigo conhecido. Que nossas orações toquem a mente desses nossos irmãos, que eles abandonam de vez o vício da droga, se reintegrando à sociedade na prática do amor, da caridade. Vamos até nossos familiares agora em pensamento. Vamos entrar pela porta da frente de nossa casa, nosso lar. Aquele familiar necessitado, agitado, nervoso, difícil. Nós também somos difíceis. Com a permissão de Deus, de Jesus, que esse familiar necessitado receba nesse instante energias curadoras, de paz, de amor, de fé, para que o lar de cada um de nós reine a paz, o amor, a esperança. Com pedido aos nossos irmãos nos asilos de uma forma geral. Aqui em Pirangi temos o Recanto Santa Rita de Cássia, o nome do nosso asilo. Um lugar para a gente visitar, abraçar aqueles nossos irmãos que vivem naquele lar e ouvir suas histórias de vida. Como é gratificante. Dentro de instantes, cada um de nós vamos receber o passe ou a aplicação. Ao sermos chamados, vamos entrar com muita fé, de acordo com o nosso merecimento, que possamos alcançar aquilo que viemos em busca na manhã de hoje. E cada um de nós, que possamos ter sempre em mente, o amor é a semente da ação. Uma vez que lançamos esta semente com carinho, com verdade, vamos colher muita paz e muitas felicidades. Um bom dia a todos, que assim seja.